Olhos abertos, sob proteção de Deus. Passaremos para a leitura da Bíblia. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Ata anterior em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, com a ausência do vereador Pastor Ordário dos Anjos, vereador Celso Teixeira e vereadora Arminda. Aprovado pelo vereador Adaías Rocha Pires, vereador Elide Oliveira, vereador Fabinho, vereador Clebinho, vereador Rudinho, vereador Batista e vereador Emerson. Antes de passar, e aprovado pela vereadora Arminda. Antes de passar para o expediente, comunico a justificativa do vereador Pastor Ordário dos Anjos. Hoje não pôde estar presente, pois não está na cidade, o vereador Celso Teixeira, por questões de saúde. Retratando a justificativa do pastor Ordário, por estar numa reunião em Governador Valadares. Passaremos para a leitura de expediente. Ofício número 273, 2020, Gabinete de Prefeito, Resplendor 16 de outubro. A Sua Excelência Álvaro Carreiro, presidente da Câmara. Assunto: responde ofício. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao recebimento do ofício de número 88, 2020, expedido por Vossa Excelência, enviando a indicação de número 67, 2020, de autoria do ilustre vereador Fabinho. Na indicação apresentada, o vereador solicita troca de calçamento na rua principal do Distrito de Independências, de paralelepípedos para bloquetes convencionais. Informo ao nobre vereador que o pedido será analisado e, se possível, atendido. Atentamente, Diogo Caravello, prefeito. Ofício 268, Gabinete de Prefeito, Resplendor 13 de outubro. Assunto: responde ofício. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao ofício, recebimento do ofício de número 83, expedido por Vossa Excelência, pela qual envio os requerimentos número 09010, de autoria do ilustre vereador João Batista do Carmo. No requerimento de número 09, o vereador solicita informações sobre a quantidade de veículos que compõem a frota da Prefeitura, próprios e alugados, sendo, se possível, discriminados por modelos e áreas secretarias, às quais pertencem. Seguem em anexo à relação. No requerimento número 10, o vereador solicita informações acerca da construção da galeria na travessia Benedito Quintino, bairro São Sebastião. Esclarece-se que foi ajuizada uma ação com o objetivo obrigar a Copasa a construir uma galeria de alvenaria para evitar maiores danos à população local, bem como o mau cheiro e outros males provenientes do descarte de água a céu aberto, e de se informar que o município de Resplendor não tem a capacidade ativa para pleitear em juízo indenizações em nome dos particulares, sendo aconselhável que o morador lesado por alguma ação ou omissão da Copasa ajuize individualmente a sua ação indenizatória, especificando as proporções do dano sofrido. Atenciosamente, Diogo Carabelli, prefeito. Minhas vistas estão ruins. Ofício 275/2020, Resplendor 16 de outubro. Assunto: responde ofício. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao recebimento do ofício de número 89, 2020, expedido por Vossa Excelência, enviando a indicação de número 68, de autoria do ilustre vereador João Batista do Carmo. Na indicação apresentada, o vereador solicita o envio da mesma à empresa Vale para que possa avaliar a possibilidade de asfaltar o trecho onde está localizada a estação de trem no Krenak, sendo aproximadamente 600 metros de estrada de chão. Informo ao nobre vereador que o pedido for encaminhado conforme solicitado. Atenciosamente, Diogo Carabelli, prefeito. Passaremos para a leitura de parecer. Você lê outro? Ou você lê tudo?
Parecer, processo 117/2020. Objeto, projeto de lei 27/2020. Emenda. Dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar que especifica e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Relator especial designado, vereador Adaías Rocha Pires. Relatório, artigo 47, inciso 1º do Regimento Interno. Em decorrência de haverem esgotado os prazos das comissões permanentes, este vereador foi designado como relator especial para a elaboração do parecer projeto de lei 27/2020, processo 117/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar que especifica e dá outras providências. Fundamentação e conclusão do relator, artigo 47, inciso 2º do Regimento Interno. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia correspondente à sessão ordinária 5/10/2020, não recebendo emendas ou substitutivos posteriores a essa data. Na sequência do processo legislativo, foi encaminhado à Secretaria-Geral o despacho para análise da Comissão de Redação, Justiça, Legislação e de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos, a fim de que esta primeira apreciasse os aspectos constitucionais, legal e jurídico, a esta última sobre a questão de caráter financeiro, conforme ditados no artigo 32 e 33, ambos do Regimento Interno. Não tendo as ditas comissões a manifestado parecer dentro do prazo regimental, foi designado para a qualidade de relator especial, examinar a matéria em consonância com o artigo 45, inciso 3º do Regimento Interno. Não há observações a se fazer quanto ao aspecto gramatical e lógico. Em consonância com as disposições constitucionais e dicção ao artigo 159, inciso 2º C do Regimento Interno, não há vício de iniciativa na presente propositura, estando suprido o requisito de competência. Quanto ao aspecto do projeto de lei em complemento, a Lei Federal número 4.320, de 1964, dispõe entre os artigos 40 e 46 acerca de créditos adicionais, dentre os quais está a espécie crédito suplementar. Nesse sentido, cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ou mesmo suplementar a legislação federal e estadual no que couber. É sabido que a lei orçamentária anual é fruto de planejamento das atividades e dos projetos a serem desenvolvidos. Porém, durante o exercício financeiro, podem surgir fatos que impliquem na necessidade de se redirecionar o planejamento anterior. É inconcebível que o orçamento, durante sua execução, não possa ser alterado com intuito de abarcar situações não previstas quanto à sua elaboração. Pensando nisso, um dos mecanismos disponíveis são a abertura de créditos adicionais. Ciente que a abertura de créditos adicionais deve ser precedida de exposição de motivos e que se visualiza no artigo 1º do presente proposição. Noutro giro, o princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º da CF 88, além de que deve ser precedido de justificativa e de existência de recursos disponíveis. Suprindo essa determinação legal, for adicionado com fonte de pretendido recurso, anulação da importância parcial das votações constantes no artigo 2 do projeto de lei em questão. Nesse diapação, a lei número 4.320, de 1964, especificamente de seu artigo 43, inciso 3º, dispõe. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a dispensa de sua precedida de exposição justificativa, considerando-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Cabe ressaltar, outro sim, que os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício, artigo 45 da Lei 433/20 de 64. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro e que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Quanto ao aspecto financeiro, não há nenhuma objeção. Aliás, a respeito do limite de abertura de créditos orçamentários suplementares e de responsabilidade do exercício executivo municipal, cabendo a este responder perante a Igreja Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por eventual excesso.
Por todo exposto, entendo no projeto de lei 27 de 2020 que vai de encontro a nenhuma outra determinação constitucional ou legal. Pelo contrário, guarda observância o disposto da Lei Federal 433/20/64. Destarte, este relator especial conclui pela aprovação do projeto de lei número 27 de 2020, devendo a matéria ser incluída na ordem do dia para deliberação nos termos do artigo 45 do Regimento Interno. Parecer, processo 120 de 2020. Objeto, projeto de lei número 30 de 2020. Emenda, altera o artigo 5º da lei número 1120, de 31 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Explodor para o exercício de 2020 e da outras providências. Autoriza o Executivo Municipal. Relator designado, vereador Daías Rocha Pires. Relatório, artigo 47, inciso 1º do Regimento Interno. Em decorrência, haverem esgotado os prazos de comissões permanentes, este vereador foi designado como relator especial para a elaboração de parecer. O projeto de lei número 30 de 2020, processo 120 de 2020, que altera o artigo 5º da lei número 1120, de 31 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Explodor para o exercício de 2020 e da outras providências. Fundamentação e conclusão do relator, artigo 47, inciso 2º do Regimento Interno. A presente proposição esteve em pauta e nos termos regimentais. E no dia correspondente à sessão ordinária de 5 de 10 de 2020, não recebendo emendas ou substitutivos posteriores a essa data. Na sequência do processo legislativo, foi encaminhada à Secretaria-Geral do Despacho para análise das comissões da Redação, Justiça, Legislação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas de Serviços Públicos, a fim de que seja primeira apreciada os aspectos constitucional, legal e jurídico. A esta última, sobre as questões de caráter financeiro, conforme ditados no artigo 32 e 33 dos ambos do Regimento Interno. Não tendo as ditas comissões manifestado parecer dentro do prazo regimental, foi designado para qualidade de relator especial examinar a matéria e consonância com o artigo 45, inciso 3º do Regimento Interno. Não há observações de que fazer quanto ao aspecto gramatical e lógico. Em consonância com a disposição constitucional, a edição do artigo 159, inciso 2º, letra C do Regimento Interno, não há vício de iniciativa na presente propositura, estando suprido o requisito de competência. É sabido que a lei orçamentária anual é fruto de planejamento das atividades e dos projetos a serem desenvolvidos. Porém, durante o exercício financeiro, podem surgir fatos que impliquem na necessidade de redirecionar o planejamento anterior. É inconcebível que o orçamento, durante sua execução, não passa ser alterado com o intuito de abarcar situações não previstas quanto à sua elaboração. Ciente de quanto à sua aprovação à Lei 1120 de 2019, a maioria dos vereadores dessa Casa de Leis entendeu por bem reduzir de 40% para 10% a porcentagem limite para abertura de créditos suplementares, sob o justificativo de assim proceder uma maior fiscalização nos atos executivos. Contudo, é indispensável ponderar que no ano de 2020 foi um ano tanto quanto anormal, devido à pandemia ocasional pelo Covid-19, onde os corpos públicos enfrentaram despesas que, para melhor que fosse o planejamento orçamentário, não seriam capazes de arrecadar. Além do mais, é sabido que, apesar de não haver legislação que normatize o percentual limite de abertura de créditos suplementares, o egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entende como razoável o limite de até 20% das dotações orçamentárias que em município denota um bom planejamento. Nesse sentido, considerando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o cenário de crise que nos alcança, é considerável alterar para 25% protegida no presente projeto de lei, tendo em vista que a alteração do percentual não for concedida, a Executivo não conseguirá arcar com o pagamento mensal da folha e o 13º dos servidores. Quanto ao aspecto financeiro, não há nenhuma objeção, respondendo o Executivo Municipal perante o egrégio Tribunal de Contas no eventual excesso. Por todo exposto, entendo que o projeto de lei número 30 de 2020 não vai de encontro a nenhuma outra determinação constitucional ou legal. Este relator especial conclui pela aprovação do projeto de lei número 30 de 2020, devendo a matéria ser incluída na ordem do dia para deliberação nos termos do artigo 45, inciso 4º do Regimento Interno. Sala de reuniões, 21 de abril, vereador relator Adaías Rocha Pires. Obrigado, vereador Emerson. Passaremos para oradores inscritos. O vereador Kleber, inscrito
Abstém da fala. Passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia. Terceira reunião ordinária do mês de outubro do ano de 2020, em 26 de outubro de 2020. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 03/2020, processo número 026/2020, de autoria do vereador Álvaro Carrijo, que dispõe sobre a modificação de feriado municipal e da outras providências. Parecer do relator, favorável. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 022/2020, processo de número 92/2020, de autoria do Executivo, que altera anexos 1 e 2 da Lei 847, de 23 de outubro de 2019, e da outras providências. Parecer do relator, favorável. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 023/2020, processo de número 093/2020, de autoria do Executivo, que autoriza subvenções e dá outras providências. Parecer do relator, favorável. Discussão única e votação do projeto de lei de número 027/2020, processo de número 117/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar, que especifica e dá outras providências. Parecer do relator, favorável. Regime de urgência. Discussão única e votação do projeto de lei de número 030/2020, processo de número 120/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 5º da lei de número 1120, de 31 de dezembro de 2019, que estima a receita fixa e despesas do município de Resplendor para o exercício de 2020 e dá outras providências. Parecer do relator, favorável. Regime de urgência. Câmara Municipal, 23 de outubro de 2020, vereador presidente Álvaro Carrijo. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 003/2020, processo 026/2020, de autoria de Álvaro Carrijo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo vereador Adaías Rocha Pires, pelo vereador Kleber Leal, pela vereadora Nicinha, pelo vereador Rudinho, pelo vereador Fabinho, pelo vereador Tibias, pelo vereador Batista, pelo vereador Emerson. Ausentes e justificados a ausência dos vereadores Pastor Ordário e Celso Teixeira. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 022/2020, processo número 092/2020, de autoria do Executivo. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo vereador Adaías Rocha Pires, pelo vereador Kleber Leal, pelo vereador Arminda Nilson, pelo vereador Ruth de Oliveira, pelo vereador Fábio Nunes, pelo vereador Elídio Oliveira, pelo vereador João Batista, pelo vereador Emerson Freitas. Ausentes, vereadores Pastor Ordário dos Anjos e vereador Celso Teixeira, os dois justificados. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 023/2020, processo de número 093/2020, de autoria do Executivo. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo vereador Adaías Rocha Pires, pelo vereador Kleber Leal, pelo vereador Arminda Nilson, pelo vereador Ruth de Oliveira, pelo vereador Fábio Nunes, pelo vereador Elídio Oliveira Pires, pelo vereador Batista e pelo vereador Emerson Freitas. Ausentes, vereador Pastor Ordário e vereador Celso Teixeira, os dois justificados. Discussão única e votação do projeto de lei de número 027/2020, processo de número 117/2020, de autoria do Executivo Municipal. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados pelo vereador Adaías, pelo vereador Kleber, pela vereadora Nicinha, pelo vereador Rudinho, pelo vereador Fabinho, pelo vereador Tibias, pelo vereador João Batista, pelo vereador Emerson Freitas. Ausentes, os vereadores Pastor Ordário e pastor Celso Teixeira. Pastor Ordário e vereador Celso Teixeira. Justificados. Discussão única e votação do projeto de lei de número 030/2020, processo número 120, de autoria do Executivo Municipal. Projeto em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se levantam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelo vereador Adaías Rocha Pires, pelo vereador Kleber Leal, pela vereadora Arminda Nilson, pelo vereador Rúdio Oliveira, pelo vereador Fabinho, pelo vereador Elide Oliveira Pires, pelo vereador Batista e pelo vereador Emerson Freitas. Ausentes, vereador Pastor Ordário e vereador Celso Teixeira, os dois justificados. Todos os projetos da ordem do dia foram aprovados. Nada mais a ser tratado, declaro por encerrados os trabalhos. Deus abençoe cada um de vocês.